Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do caso do Mano Orejuela. Será que ele está indo bem lá pelo São Paulo? Será que não? Lembrando que o São Paulo pagou, né, algo próximo dos 13 milhões de reais para contratar o jogador do Cruzeiro. Queria falar também a respeito dos salários atrasados, onde o Cruzeiro deve contar com a ajuda de alguns empresários para pagar assim, mais uma folha, que são novos funcionários que fez greve já nessa segunda-feira, cobrando os pedidos de salários atrasados, que deve ser cada vez mais comum aqui no Cruzeiro. Queria falar também sobre o caso envolvendo o Felipe Conceição, onde o treinador entrou na justiça em junho desse ano contra o Cruzeiro e hoje cobra um valor milionário, que eu vou falar agora um pouco para vocês, e os motivos que ele cobra assim, em cada tópico, né, desse valor, dá mais detalhe aqui para vocês, tá? Mas antes de começar, me prometi para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas que comentou no vídeo de hoje mais cedo. Caso você não tenha assistido, eu recomendo ir lá dar uma olhada. O primeiro salve é para o Samuel Salgado, ele que é lá de São Paulo. Valeu, Samuel, um salve para você. E o outro salve desse vídeo é para o Deni, lá de Vespasiano. Então valeu demais, Deni. Deni Robson Carvalho, valeu demais. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que vai sair umas 11h15, 11h30, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, a sua cidade, que quem sabe você também não aparece aqui no canal, tá? E antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês, a respeito do patrocinador aqui do canal, Futebol Team, onde assim, caso você ainda não tenha baixado esse aplicativo, você está dando uma besteira gigantesca. Ele que é um jogo de futebol onde você pode jogar com a sua equipe, se você quiser inclusive colocar lá o logo do Cruzeiro, enfim, o nome, Cruzeiro Esporte Clube e tudo mais, você vai poder assim jogar com seus amigos, e é um jogo que é bem parecido com o modo carreira no FIFA, no PES, onde você pode treinar seu time, evoluir seu jogador, e assim, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Eu vou deixar aqui o link na descrição, você nem precisa fazer o download do aplicativo não, só vem aqui, clicar nesse link, entrar e fazer o login com e-mail e senha, caso ainda já não seja registrado. Eu vou deixar aqui o link das últimas 8 vagas na descrição, corre lá, dá uma olhada, e que sem dúvidas vai me ajudar demais. E que assim, tenho certeza que você vai gostar, beleza? Enfim, vamos começar falando sobre esse caso envolvendo assim o Felipe Conceição, onde ele cobra um valor milionário do Cruzeiro na justiça. O treinador que já tinha saído aqui do Cruzeiro em junho desse ano e que já havia entrado em processo contra o Cruzeiro por conta de salários atrasados há pouco tempo. Depois de ser demitido, já era de se esperar algum tipo de desse protesto, né, por parte dele, e entrou nesse pedido cobrando algo próximo de 1.300.000 reais. Esse valor que tem várias outras coisas, como por exemplo, parte dos salários atrasados, que dos meses de carteira, que ele tinha um salário de 120 mil reais no Cruzeiro. Eu achei um valor até alto, jurava que assim, o Felipe Conceição tinha um salário bem abaixo mesmo desse valor, né, que foi divulgado, de 120 mil reais. Ainda tem também 420 mil reais da multa no artigo 479, que é assim, das leis de trabalho. Então essa multa aí de 420 mil reais, que é o valor mais absurdo que ele tem cobrado. Além disso também, que era o valor que ele tinha o vínculo até dezembro desse ano, e teria direito a 50%, no caso 420 mil reais. Ele ainda tem também a defesa de acordo com a Lei Pelé, que assim, ele pede na justiça que considere o salário total dele de 120 mil reais, que foi no caso parte dos vencimentos de abril, que era 48 mil, e junho 36 mil, ele cobra esse valor que seja não 48 mil e 36, e os dois, no caso, sendo a 120 mil reais. Então, um valor gigantesco. Eu nem sei, eu acho que vai ser um valor bem menor, caso o Cruzeiro chegue a um acordo na justiça com o Felipe Conceição. Diria que vai gerar ali na casa dos 600, 700 mil reais por mês. Enfim, mais um processo, mais um trabalho, que mais uma vez aí com a péssima gestão, né, do Cruzeiro, principalmente contratando e demitindo o treinador, que é um negócio muito caro, especificamente aqui no futebol brasileiro, com essa dança das cadeiras do treinador, né? Nesse ano pelo Cruzeiro foram 19 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, aproveitamento de 47% dos pontos, bem ruim mesmo a passagem dele por aqui, que desde aquela época ali do Campeonato Mineiro você já via que o Cruzeiro não ia vingar muita coisa. Eu acho que já tinha que ter tomado providência antes de iniciar o segundo turno do Campeonato Mineiro. Sérgio Rodrigues e companhia foi enrolando e acabou dando no que deu. Ele que vai enfrentar o Cruzeiro novamente nessa quinta-feira, às 9h30, em jogo diante o Remo, né? Ele tá lá no Remo, já enfrentou o Cruzeiro também no primeiro turno da competição. Vitória do treinador por 1-0, e agora o Cruzeiro tem a chance, né, de vencer o primeiro ex-treinador desde quando saiu aqui do Cruzeiro. No caso, o Moser já venceu o Cruzeiro pelo Avaí, ou pelo CSA, o Felipe Conceição pelo Remo. Agora o Cruzeiro tenta dar esse troco, né, no caso nele, e cobra aí na justiça algo próximo de 1.300.000 reais do Cruzeiro. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. O que vocês acharam a respeito desse caso envolvendo o ex-treinador.
Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do caso do Alveno Orejuela, onde muitos de vocês me perguntaram como que o jogador está indo por lá, queria dar uma atualização, e que assim, desde quando chegou o Rogério Ceni, ele tem ganhado mais oportunidades, e a expectativa é de que ele seja o titular mesmo do São Paulo para a próxima temporada. Lembrando que assim, as parcelas ainda do Orejuela estão sendo pagas pelo São Paulo, então até mesmo ele jogando bem por lá é algo que é muito bom para o Cruzeiro, até para ter uma garantia de que vai receber, porque se ele tiver, por exemplo, não dando tantas chances, né, no São Paulo, o São Paulo empresta ele para outro clube e tudo mais, não tá jogando muito bem, a chance dele pagar o Cruzeiro assim em dia é muito difícil mesmo. Eu diria que ele dá um atraso ali por conta disso, mas o Orejuela sendo titular absoluto por lá, pode ter certeza que o São Paulo vai pagar tranquilamente, sorrindo, né, ainda esse valor, no caso de 13 milhões de reais, que apenas uma parte foi paga, ainda não se sabe qual que é o valor exato que o São Paulo já depositou nos cofres do Cruzeiro. O Orejuela que nesse ano completou seus 26 anos de idade e pelo São Paulo teve um início bom, naquela parte que ele estava voltando de lesão e fez algumas partidas, inclusive marcou gol na fase de grupos da Libertadores. Os dois tentos dele foi na Libertadores, um gol e uma assistência, e no começo do ano contra o estadual e aquela fase de grupo ele jogou 8 jogos e depois teve uma lesão onde ficou mais de 4 meses parado, até por conta disso perdeu espaço demais no São Paulo. Era um cara que se fosse tivesse em condições físicas estaria muito bem por lá, e o titular absoluto, sem sombra de dúvidas. Ele que jogou diante do Red Bull Bragantino, derrota por 1-0, jogou 45 minutos pelo São Paulo. Ele também jogou na vitória diante do Corinthians por 1-0, jogou os 88 minutos e também no empate 1-1 com o Ceará. Foi justamente quando marcou assim, a volta do Rogério Ceni. Você vê que ele está numa fase assim, de 3 jogos seguidos, tendo chance, inclusive um como titular e outra como reserva, e assim, você vê que é o cara que está voltando a ter chances, porque antes disso ele teve 2 partidas no mês de agosto, contra o Atlético Paranaense e também o Fortaleza, mas jogou apenas 5 minutos, então você vê que ele tinha bem menos jogos do que era de se imaginar. Pelo Cruzeiro ele foi muito bem em 2019, eu colocaria ele, o Ederson e o Kaká como um dos grandes destaques do Cruzeiro naquele rebaixamento, né? O único destaque que eu diria positivo do Cruzeiro, o Orejuela foi um daqueles naquele ano, 35 jogos, 2 gols e uma assistência, jogador que depois foi emprestado para o Grêmio, ano passado 31 jogos, 1 gol, ainda bem que foi bem por lá, porque apesar dessa lesão, o Cruzeiro ainda conseguiu vender ele por 13 milhões de reais, se tivesse sido um empréstimo igual esse para o São Paulo, onde ele foi lesionado e começando a ter poucas oportunidades, mais agora na reta final do Brasileirão, tenho certeza que o Cruzeiro ia encontrar uma dificuldade gigantesca para vender o lateral colombiano. E o último assunto desse vídeo que eu queria falar com vocês é a respeito dos salários atrasados e como que vai ser essa maneira do Cruzeiro conseguir pagar esses vencimentos. Será que vai contar com a ajuda de empresários? Será que não vai pagar? Enfim, vamos comentar um pouco sobre isso, onde já na manhã da segunda-feira teve mais uma greve no Cruzeiro, não era de se esperar. E calma, não é os jogadores ou algo do tipo, no caso os funcionários, que assim, parte dos funcionários das sedes sociais já estava suspensa, né, na última semana. O Cruzeiro fez o pagamento e agora sim, de acordo com o Super Sport e também o site O Tempo, os funcionários administrativos anunciaram a greve a partir dessa segunda-feira, cobrando assim parte dos vencimentos que estão vencidos, que deve ser daquele mesmo jeito, mais de quase 6 meses sem receber, com alguns meses sendo pagos, outros não, enfim, após a diretoria quitar parte dos débitos com o departamento de futebol e os colaboradores das sedes sociais. Foi a vez agora do setor administrativo, que também está no seu direito, né? O Cruzeiro aí, que estava devendo mais de 9 milhões de reais, não conseguiu levantar esse valor. E agora tenho certeza que vai ter várias sedes do Cruzeiro e áreas pedindo assim greve, fazendo greve, que já era de se esperar, tá? No caso, funciona lá no Shopping Boulevard, na região central de Belo Horizonte, e até a direção do clube ainda não se posicionou em relação a isso. Deve ter alguma novidade no decorrer dessa semana, que deve ser um acordo que deve chegar com alguma parte desses colaboradores. Nas redes sociais do clube, eles eles colocaram na quinta-feira que iria entrar em greve no máximo no sábado, no pós-jogo, né, diante do Avaí. E assim, na sexta-feira a diretoria do Cruzeiro já tinha resolvido essa situação. Eram quase 3 meses de salários atrasados, eles quitaram parte e ainda ficou o outro vencimento, mas eles aceitaram parte dos funcionários para retornar e não entrar em greve a partir do sábado, que foi o que acabou acontecendo. Enfim, o Cruzeiro que, no caso, funcionários da sede da Campestre e também do Barro Preto já haviam entrado em greve também, os jogadores na última semana. Então assim, praticamente toda a sede do Cruzeiro, os caras do Sub-20 feminino, então foi algo bem forte. E o Cruzeiro não pagando dívidas, os salários não estando em dia, já é de se esperar. O valor que teria que ser levantado para quitar totalmente
seria de 9 milhões de reais, o Cruzeiro pagou apenas 4, e por causa desse pagamento a greve foi anunciada na última quinta-feira e já está suspensa pelo menos até aqui. E até foi confirmado por alguns outros portais que o Pedro Lourenço e o Aquiles Diniz eram os dois responsáveis por colocar dinheiro no clube para conseguir levantar esses algo próximo de 4 milhões de reais. O Cruzeiro ainda contava com a ajuda de outros dois que não teve nome divulgado, que eu acho que aí sim eles iriam cobrir essa outra parte e chegar a esse valor próximo de 9 milhões de reais. O Cruzeiro apresentou algumas garantias para conseguir esse valor. Vamos ver agora, quem será que vai ajudar o Cruzeiro? Será que o Pedro Lourenço? Eu acho que pode ser ele o grande responsável para quitar a parte aí desses 9 milhões, e colocar uns 6, 7 milhões no Cruzeiro, que pelo menos tenha a garantia de receber esse valor, nem que seja a longo prazo. Ele mesmo já disse que se o Cruzeiro não andar com as próprias pernas, né, no ano de 2022, não vai continuar fazendo essa ajuda, e eu entendo ele totalmente, porque aí sim será uma incompetência gigantesca, maior do que ainda é hoje, né, no caso da diretoria do Cruzeiro. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários em relação a isso. Espero que assim sejam os últimos meses, né, de eu falando isso aqui para vocês de salários atrasados. A partir do ano que vem espero que muitas coisas mudem no Cruzeiro. Essas coisas de salários atrasados realmente muito amador para um clube gigantesco como é a Raposa. Enfim. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like também, se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, tá? E aqui na tela final eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma sobre o nome de diretor que pode vir a ser especulado para assumir o Cruzeiro no ano que vem, e não é o Alexandre Matos. Recomendo você dar uma olhada nesse vídeo aqui, além também do vídeo de domingo, no caso de noite, que eu postei para vocês, onde eu falei sobre o lateral do Cruzeiro que foi contratado pelo Flamengo nesse último final de semana. Recomendo você dar uma olhada. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!